Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós trataremos brevemente sobre a Hair Drive Phrase Structure Grammar, ou HPSG, uma das teorias lexicalistas e formais mais recentes e que trabalham de maneira muito ativa em relação à computação, à tradução e mesmo também à análise sintática propriamente dita. Então, o que é HPSG? HPSG, traduzido para a língua portuguesa, pode ser como uma gramática de estrutura frasiática orientada pelo núcleo. Normalmente, os estudiosos de língua portuguesa que fazem uso dessa teoria, eles não traduzem exatamente dessa maneira. Na verdade, normalmente não se traduz o nome da teoria, simplesmente se utiliza a sigla em inglês HPSG. Mas o que significa exatamente isso? Dois conceitos são necessários para que nós possamos compreendê-lo. O conceito de orientação e restrição significa simplesmente de que um núcleo verbal, sintagmático, um núcleo N, um núcleo P, normalmente ele orienta quais são as seleções possíveis de seus argumentos, bem como a valência verbal, por exemplo. E a noção de restrição, ela também é muito importante porque, embora os núcleos lexicais eles fundamentem quais são as seleções possíveis, não são quaisquer coisas que eles vão selecionar. Ou seja, um verbo ele não vai selecionar semanticamente um argumento inválido. A frase ela precisa estar bem formada. E uma outra coisa muito importante em relação a HPSG são os domínios mínimos da gramática. E o que isso quer dizer na prática? Significa simplesmente que a HPSG ela trabalha também com conceitos semelhantes ao minimalismo. O minimalismo, por exemplo, ele aceita a possibilidade de que as estruturas mínimas da língua ou as seleções, o merge, mais simples normalmente é o mais adequado para o funcionamento da própria linguagem. O que a HPSG faz, nesse caso, é justamente aceitar essa possibilidade, porém ela não é transformacional. Ela não analisa estruturas transformacionais na língua e somente os critérios de seleção lexical que são possíveis desde dentro, a base. E como isso funciona? Para ilustrar, nós vamos fazer a seguinte ilustração, literalmente. Nós teremos aqui uma casa. Imaginem que qualquer casa seja um sistema linguístico propriamente dito. Então, vamos considerar que esse aqui seja a língua portuguesa, por exemplo. Assim como uma casa, a língua portuguesa tem uma estrutura, ela tem uma ordem linear, ela participa de determinados elementos de acordo com seus itens lexicais que selecionam de maneira específica alguns argumentos. Uma casa, por exemplo, ela tem paredes, ela tem uma estrutura específica, ela tem uma base, janelas, ela tem alguns adornos, um verniz e assim por diante. Isso significa que as estruturas que estão por detrás dela é o que fundamenta justamente toda a sua constituição. Então, de uma maneira semelhante ao que ocorre na língua, uma casa, por exemplo, tem uma planta que justamente já expõe de maneira muito clara e formal quais são os seus compartimentos e as suas categorias. Então, nós temos, por exemplo, a cozinha, o dormitório, a sala de estar, cada um no seu lugar, cada um com as suas características, com o seu espaço e com as suas relações também. Isso significa, de maneira muito análoga, obviamente, que traços lexicais na língua eles selecionam e fazem com que os argumentos sintagmáticos funcionem de determinada maneira. Para uma conceituação muito clara, nós temos dois autores, os fundadores propriamente da HPSG, que em 1994 escreveram esse trabalho, Hair Drive Phrase Structure Grammar, que é basicamente o colorário de todo o desenvolvimento anterior. Eu falo desenvolvimento anterior porque alguns anos antes, em 1987, os dois autores já tinham formulado uma extensão daquilo que veio a ser reconhecido como a teoria da HPSG. A Information Based Syntax and Semantics, o primeiro volume, Fundamentals, em que, vejam só, nós temos já uma relação entre sintaxe e semântica, não é somente o estudo sintático propriamente dito. E essa também é uma das vantagens da HPSG. Uma extensão do ponto de vista lexical até mesmo ao discurso. Uma outra vantagem também da HPSG é o domínio teórico, ou seja, a comparação linguística e testes de gramaticalidade que podem ser realizadas de maneira um pouco mais simples, de maneira um pouco mais específica. Nós podemos pegar simplesmente um estudo do ponto de vista verbal e comparar quais são as seleções possíveis de um verbo específico para outra língua, por exemplo.
ou mesmo teste de gramaticalidade, ver quais são as possibilidades de seleção. Mas também existe o domínio prático, instrumentos tecnológicos de tradução, por exemplo. Não exatamente o Google Translate ou algo do tipo, mas instrumentos que nos ajudam justamente a realizar uma melhor tradução, uma tradução mais precisa de acordo não somente com os critérios de seleção sintagmática, mas também semânticos, discursivos. E aqui nós temos um exemplo de entrada parcial, ou seja, como que essas representações elas vão se dar na prática e qual é a grande vantagem de trabalhar com esse sistema. Se nós considerarmos uma frase como, por exemplo, ele vê a menina, o menino vê a menina ou algo do tipo, nós temos uma palavra específica que nós podemos selecionar para conseguir destrinchar suas características internas. Nós vamos considerar aqui, do ponto de vista fonético, somente a palavra vê. Aqui pode também ser representado de acordo com o alfabeto internacional fonético. E nós também temos as suas características sintáticas. Então, a primeira entrada parcial que nós temos aqui é esse termo V, que tem uma característica fonética e uma característica sintática. E do ponto de vista sintático, nós temos o núcleo, had, e a sua característica de valence, ou valência. Do ponto de vista do núcleo, nós temos um verbo, uma forma verbal e uma forma de concordância. Essa forma de concordância ela vai estar relacionada depois com a valência, nós veremos como ela vai se dar na prática. O resultado dessa representação é que nós temos um verbo finito, ver, ele não está no infinitivo, ele tem uma característica de terceira pessoa do singular. E do ponto de vista da valência, que é também uma das características mais importantes desse exame, dessa análise, é justamente demonstrar quais são os argumentos possíveis que estão desde dentro ao verbo. Então nós temos um especificador que seleciona um SM e que seleciona também um agreement. Esse agreement, que é esse AGR ou AGR, normalmente falando assim, ele tem um número 3 ali que vocês estão vendo que está relacionado com o núcleo de cima. Esses dois números 3 que estão repetidos aqui é o que cria a relação entre esses dois campos, essas duas esferas de representação. E embaixo nós temos cons, que seriam os complementos, que também selecionam um SN. Então nós temos um SN como especificador, não é spec do ponto de vista gerativista, tá? É SPR, é uma outra terminologia. E nós temos os complementos, que também seriam um outro SN. Então, ele, o menino, vê a menina. Assim, para citar um simples exemplo. Então, essa representação que nós temos aqui é um exemplo muito claro de entrada parcial, como que a HPSG, através desse sistema de chaves e com essas suas características, ela consegue expor quais são todos os elementos lexicais, inclusive funcionais, que aquele verbo participa dentro de uma frase propriamente dita. Além disso, a HPSG também é uma Construct-Based Theory, isso é, todas as Construct-Based Theory elas participam de um princípio irrevogável. Isto é, para que uma construção, uma oração, um sintagma seja considerada gramatical, ela tem que obedecer a uma série de restrições impostas a todas as construções linguísticas bem formadas. Então, aquela indicação que nós havíamos feito no início dessa pequena gravação já está exposta aqui. Ou seja, de que existem restrições marcadas dentro de uma representação, dentro do uso de um sintagma, que está desde dentro a sua forma. Por exemplo, aqui nós vemos que a forma fonética V ela já está sintaticamente explícita desde dentro ao núcleo, desde dentro da sua valência, e que suas características internas, que são representadas no fundo dessa pequena árvore, digamos assim, já é o que nos concede as características formais de todo o procedimento sintagmático daquela frase inteira. E por fim, isso significa dizer que as informações do léxico é aquilo que licencia as construções sintáticas. Ou seja, toda Constraint-Based Theory, e essa aqui não é a única, obviamente, ela vai dizer justamente que é o léxico e não outras relações transformacionais que vão fundamentar aquilo que vai acontecer na sintaxe no âmbito da oração, da sentença, da coordenação, da subordinação e assim por diante. E para não parar por aqui, nós temos aqui 3 recomendações. Stephen Müller, Deutsche Syntax Declarative, onde Müller ele examina justamente quais são os elementos do ponto de vista sintático através dessa teoria. É uma obra de 1999.
Valery e Dini, em Romance in HPSG, de 1998, o qual os autores eles examinam várias línguas românicas, bem como francês, catalão, italiano e assim por diante. E para conhecer um pouco mais sobre essa teoria, Gabriel Otero e Eduardo Kennedy em Sintaxe e Sintaxes, especificamente o texto do Luiz Amaral que trata sobre a sintaxe lexical. Por esse vídeo é isso, agradeço a todos que assistiram até aqui e muito obrigado.